Olá, turma. Aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de correção de preparação para concurso público, nós temos a seguinte questão. Para fazer um projeto de rede elétrica, seria necessário saber a distância entre os postes, e a presença do lago impedia a medição direta dessa distância. Um engenheiro posicionou-se em um local onde era possível visualizar os dois postes e medir a distância entre eles. Com os equipamentos apropriados, realizou as medidas e fez o seguinte esboço, chamando de D a distância entre os postes. Então, aqui a gente tem Q e P como sendo as distâncias, né, como sendo os postes, D a distância entre os postes, e o engenheiro estava localizado aqui num ponto E, beleza? E aí pergunta, a distância D entre os postes é 100 raiz de 2, 50 raiz de 2, 25 raiz de 2, 100 ou 50. Turma, em outros vídeos eu comento sobre o fato de que em um concurso público você acaba sendo meio que ali, né, um aventureiro, que você tem uma mochila que possui vários equipamentos, várias ferramentas, algumas de precisão, outras não. Então, problemas feito esse, né, questões feito essas, são boas, quase todas são, mas essas são boas para vocês verem o quão importante é quando você tem um domínio além da conta, ou seja, quando você tem uma ferramenta de precisão. Porque muitas das vezes, e é inevitável, eu sei que a maioria dos professores vão preparados para os concursos, mas nem tanto. Sempre tem aquela coisinha, sempre tem aquele item que você domina, mas não domina tanto, e isso acaba sendo o diferencial no frigir dos ovos ali, no final das contas, beleza? Então aqui nesse caso, nesse primeiro momento, a gente vai fazer considerando que todo mundo lembrasse como seria a lei dos senos. Porque a lei dos senos, turma, fala que a razão, né, entre, por exemplo, essa medida e o ângulo que está oposto a esse lado, que seria, né, e o seno do ângulo oposto a esse lado, o seno de 45, seria proporcional a qualquer outra razão que envolva, por exemplo, esse lado ao ângulo que está oposto a ele, que seria ao seno, né, do ângulo que está oposto a ele, que seria o seno do ângulo Q. Da mesma maneira, esse outro lado aqui, que nós não sabemos o valor, nós vamos chamar aqui de lado A, ele também seria proporcional às outras duas razões, considerando que ele faria uma razão entre ele e o seno de 105 graus. Essa, né, resumidamente, falando aqui rapidamente, seria a lei dos senos, beleza? Então, a partir dessa razão, dessa proporção, nós conseguiríamos, turma, lembrar de alguns fatos importantes, como, por exemplo, o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que ser 180. Se eu consigo lembrar disso, e eu sei que aqui nós temos 105 graus mais 45, turma, nós conseguiríamos verificar que aqui tem 150 graus. Então, 180 menos os 150 graus ali existentes, nós, né, teríamos aqui 30 graus como sendo a medida desse ângulo. Uma vez que eu sei a medida desse ângulo, aí fica tranquilo, né, de eu montar a nossa equação aqui. Por quê, turma? Nós vamos montar uma proporção. Porque se eu pegar o lado D, que é o que nós estamos querendo descobrir, e montar uma razão com o seu ângulo, né, com o seno do ângulo oposto, que é 45, eu posso falar que ela é proporcional, né, e aí por isso que a gente monta uma proporção ao 100, que é uma medida que nós temos informado, que monta uma razão com o seno do ângulo oposto, que é o ângulo de 30. Uma vez montada, turma, agora é lembrar que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, beleza? E também lembrar que o seno de 30 graus é meio. Uma vez que nós fizemos isso, a gente pode simplificar, turma. Eu vou fazer passo a passo, né, para que não tenha dúvidas. Por quê? Nós poderíamos pegar simplesmente esse 2 e já jogar lá para o alto multiplicando, porque a divisão de frações, ela determina que você mantenha a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, beleza? Da mesma maneira, do outro lado, você iria manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E isso ia ocasionar em 2D, né, duas vezes o lado D ali, sobre raiz de 2, que seria
igual a 2 vezes 200. Ó, 2 vezes 100, que é igual a 200. Então aqui, turma, agora sendo mais ágil, a gente poderia lembrar que pela operação inversa, né, o princípio multiplicativo também, que justifica essa manobra que a gente vai fazer, essa raiz de 2 que está aqui dividindo, nós poderíamos reescrever ela multiplicando aqui no alto, beleza? E posteriormente, seja você resolvendo, né, considerando que a gente divide os dois lados por 2, ou seja você considerando que a gente passa o 2 que estava multiplicando para o lado de lá dividindo, não importa. O que importa é que lá no momento você vai precisar de precisão, né? Até ficou redundante, mas você vai precisar de acertar a conta. Então, 2 dividido por 2 é 1. Coeficiente 1 a gente não precisa colocar ali. 200 dividido por 2, 100. E aí nós já teríamos o valor de D, que corresponderia à letra A. Beleza? 100 raiz de 2. Mas nós vamos fazer de uma outra forma aqui também, para vocês verem que nenhum concurso é o que eu falei. Você tem que usar a ferramenta que está na sua mochila, seja ela qual for. Uma mais precisa, uma menos precisa, não importa. O que importa é que você tenha o domínio daquilo que você está fazendo. Então aqui, né, sempre a gente tende a resolver esses problemas assim, e por isso que eu trouxe essa forma de resolver também daria, turma. Só que aí você teria que recorrer a diferentes conteúdos, porque aqui, se você traça uma reta perpendicular a esse lado, que determina 90 graus, você teria 90, 45, e aqui, teoricamente, né, obrigatoriamente, melhor falando, teria que ser 45 graus também, o que resultaria em um triângulo isósceles. Então, se nós chamássemos esse lado de B, esse lado aqui também teria que ser B, concorda? Então, nós teríamos aqui, turma, olha só, B ao quadrado, que é um cateto, mais b elevado ao quadrado, que é outro cateto, teria que ser igual a 100 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa. Então, aqui nós teríamos 2b ao quadrado, que seria igual a 10.000, porque é a nossa hipotenusa, né? De 100 vezes 100, 10.000. Nós teríamos b ao quadrado, que é igual a 10.000 dividido por 2, beleza? B ao quadrado seria igual a 5.000. E nós teríamos que o b seria igual à raiz quadrada de 5.000. Mas vamos melhorar a cara disso aqui, turma. Por quê? Nós vamos fatorar. Então, nós temos aqui 5.000 dividido por 2, 2.500. 2.500 dividido por 2, 1.250. 1.250 dividido por 2, 625. 625 não divide por 2, mas divide por 5, a gente sabe disso, que daria 125. 125 dividido por 5, 25. E 25 dividido por 5, que era 5. E 5 dividido por 5, que era 1. Nossa, Deus! Rompeu aqui o limite, mas vamos lá. Então, esse b, turma, ele também poderia ser o quê? Vamos pegar 2 a 2, que a raiz é quadrada. 2 elevado ao quadrado, vezes 2, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado. Cancelando aqui os índices, nós teríamos que o b é igual a 2 vezes 5, vezes 5, vezes raiz de 2. b seria igual a 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50 raiz de 2. E aí vocês já viram que já é uma volta, né, considerável a mais do que as outras. Deixa eu apagar aqui no alto, que ficou tudo muito embolado, mas vamos lá. Então, uma vez que nós descobriríamos que esse b equivale a 50 raiz de 2, aí você poderia recorrer a N situações, turma, cosseno, seno, seja lá qual for a estratégia. Mas aqui, lembrando que esse ângulo era 30 e teria como você achar que ele era 30, seja considerando o ângulo total, ou seja, entendendo que se aqui fosse 45, aqui teria que ser 60, independente da maneira que você escolheu. Daria para depois você criar uma razão, né, que envolve aqui o seno, porque aqui nós teríamos a hipotenusa e o cateto oposto, o seno do ângulo de 30 ou o cosseno do ângulo de 60, não importa. Mas aqui vamos pelo seno do ângulo de 30 graus, que seria igual cateto oposto, que é o nosso b, que nós sabemos que é 50. Deixa eu apagar aqui, que eu já ia pôr raiz primeiro.
beleza? Que é 50 raiz de 2 sobre a hipotenusa que nós sabemos que é D. Uma vez, lembrando, turma, que o seno de 30 graus é meio, nós teríamos meio, que seria igual... Só um minutinho, peraí. Peraí, turma. Que seria igual a 50 raiz de 2 sobre D. Aí nós teríamos uma proporção, que é uma igualdade de razões. Os meios, né, o produto dos meios é proporcional ao produto dos extremos, então D vezes 1 nós teríamos D, e 2 vezes 50 raiz de 2 nós teríamos D igual a 100 raiz de 2. Turma, a questão de ser mais fácil ou mais difícil é relativo, depende muito do ponto de vista e daquilo que a pessoa está mais acostumada a calcular, a mexer, a lecionar, entendeu? Então, espero ter ajudado vocês aí. Resposta final aqui, turma, letra A, 100 raiz de 2, beleza? Um abraço e até a próxima.